It's me, Mario! Super Mario é uma das franquias mais amadas dos videogames. Mario em si é um personagem muito marcante desse universo, então ele dispensa apresentações. Tanto que suas franquias não ficam apenas nos jogos principais. Muita gente conhece os personagens através desses icônicos efeitos sonoros. Mario Kart é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores franquias que Mario já inventou. Tudo começou em 1992, onde foi lançado o primeiro, o Super Mario Kart, para o Super Nintendo. Mas, ao invés de falar dos jogos em si, vamos falar sobre os pilotos de cada jogo, desde suas aparições, frases, dubladores, atributos nas corridas nos jogos de Mario Kart, entre outros. Então, nada mais justo começar com o Mario. Lembrando que eu vou analisar apenas esses jogos: Super Mario Kart 64, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart Double Dash, Mario Kart DS, Mario Kart Wii, Mario Kart 7, Mario Kart 8 e 8 Deluxe, Mario Kart Tour e Mario Kart World, sendo esses três últimos serão analisados na segunda parte desse vídeo, que será o próximo. Então, vamos começar. Mario é um dos primeiros personagens jogáveis na franquia Mario Kart, por motivos óbvios. O tema do Mario, Mario's Rank, é o tema dele quando ele fica numa posição boa durante as corridas, sendo entre primeiro lugar até quarto lugar. O tema dele é uma óbvia referência ao tema de Super Mario Bros. Mario, junto de seu irmão mais novo Luigi, fazem parte da classificação The Bros, que significa os irmãos. Essa categoria é considerada equilibrada, pois Mario e Luigi possuem um bom equilíbrio em seus status. O melhor atributo deles é com certeza a velocidade máxima, enquanto que aceleração, peso e pilotagem são medianos. Mario é uma excelente escolha para ter uma base de como funcionam as corridas nesse jogo, já que ele é equilibrado em tudo, desde curvas, linhas retas e lugares mais fechados. Os rivais do Mario sempre serão Donkey Kong Jr. e a Peach. O item de CPU especial dos irmãos Mario é a Super Estrela. Caso o jogador estiver perto deles durante a corrida, eles irão ativar a Super Estrela, para que possa te atrapalhar durante seu percurso na corrida. Ao encostar neles com o poder ativado, você irá parar e perderá moedas, então faça o seu melhor para se esquivar. Mario possui 4 circuitos baseados nele no jogo: Mario Circuit 1, 2, 3 e 4. Eu sei, muito criativos os nomes. E como deve ter ficado claro em suas nomenclaturas, todas elas possuem o mesmo estilo artístico e músicas de fundo. Mario Circuit 1 é uma excelente introdução às corridas, que te ensina o básico de uma forma fácil. Ela aparece na Mushroom Cup como a primeira pista. As curvas não são difíceis de se pilotar, e os oponentes não costumam causar muitos problemas dependendo do seu desempenho. Mario Circuit 2 já aumenta um pouco a dificuldade, como visto as manchas de Peach no chão da pista, mas ainda assim os painéis de propulsão aparecem pela segunda vez na Mushroom Cup. Após fazer algumas curvas, perto do final da pista ficam os propulsores amarelos nas quais dão velocidade suficiente para chegar no outro lado. Uma técnica que você sempre pode usar é que quando você armazena o seu item e chegar nessa parte, você pode soltá-lo para trás bem nos propulsores. E caso dê certo, um CPU tem chance de cair para fora do local que era para ser chegado pelos pilotos, fazendo ele ter que fazer uma outra tentativa na rampa. Mario Circuit 3 é provavelmente uma das pistas mais antigas já feitas em Mario Kart. Isso é devido ao fato de que na versão protótipo desse jogo, era a primeira pista jogável. Os produtores de Mario Kart provavelmente possuem um carinho por essa pista, que retorna inúmeras vezes, mas depois falamos sobre isso. A pista faz parte da Flower Cup como a última pista do campeonato. Apesar de parecer complicada, é uma pista que testa se você é capaz de lidar com curvas mais fechadas e saber utilizar os itens certos para pegar corta-caminho. E por fim, Mario Circuit 4 é a última pista relacionada ao Mario nesse jogo, e é também a última pista da Star Cup.
Ela testa tudo que você fez nas outras versões da pista, com curvas mais precisas e seus oponentes possivelmente mais perigosos ao tanto de vezes que você irá desacelerar. Mario retorna num jogo de Nintendo 64, dessa vez sendo classificado como peso médio. A sua voz é dublada pelo Charles Martinet, na qual fez seu retorno aos microfones na voz de Mario após Super Mario 64. Ele também dubla o Luigi e o Wario nesse jogo na versão americana. A sua velocidade é abaixo dos mais rápidos, porém o equilíbrio é sempre o ponto mais forte do Mario, na qual ele não é ruim, mas também não é bom. A única diferença entre o Mario e o Luigi nesse jogo é que, apesar de possuírem o mesmo peso médio, o Mario é levemente mais pesado que o Luigi. Portanto, em quesito colidir com os outros pilotos, o Mario é mais forte do que o Luigi nesse jogo. Os itens exclusivos de CPU não retornam nesse jogo, por isso, Mario não possui nenhuma vantagem contra os jogadores. Em si, o Mario ainda é sempre usado como um bom personagem tutorial para se entender como funcionam as mecânicas desse jogo. Aqui está a voz de seleção do Mario na tela de personagem. Em relação à pista do Mario nesse jogo, é Mario Raceway. Mario Raceway é introduzida na Flower Cup como a última pista. Logo de começo tem uma plateia enorme assistindo a corrida, e ao ver, a arquibancada utiliza um chapéu gigante do Mario, perfeito para representar o herói. Logo depois das curvas tem um cogumelo gigante para fazer uma outra curva fechada, mas você pode tentar pegar o atalho dessa parte se estiver com cogumelos ou super estrelas. Perto desse cogumelo é uma placa enorme com uma artwork vinda do Super Mario World com a escrita GO. E depois de uma linha reta e fazer uma outra curva para a direita e depois para a esquerda, você chega no cano verde enorme que você tem que atravessar para chegar na linha de chegada. Ou não, você pode também pegar um atalho pela esquerda ou pela direita se estiver com um item de velocidade. A pista é bem mais difícil comparada aos seus antecessores vistos em Super Mario Kart, puxando ainda mais elementos do Mario para a pista, mas ainda assim é uma pista fácil de se entender em geral. Mario retorna também nesse jogo, sendo o mesmo elenco do jogo anterior. Ele ainda é dublado pelo Charles Martinet, só que dessa vez Luigi e Wario são dublados pelos dubladores japoneses, como visto em Mario Kart 64 na versão japonesa. Mario novamente é um personagem extremamente balanceado, ele retorna sendo um personagem de peso médio. Isso acaba resultando que outros personagens recebessem mudanças mais significativas, até seu irmão Luigi possui algumas qualidades a mais que o Mario. O sistema de rivais do Super Mario Kart retorna nesse jogo, e dessa vez os rivais do Mario são o Donkey Kong e o Bowser. Um detalhe curioso é que nenhum dos personagens do jogo possui o Mario como rival mais rápido ou somente rápido, o que faz ele ter essa característica de possivelmente ele não te trará muitos problemas quando estiver jogando com outros personagens. Aqui está a voz de seleção do Mario na tela de personagens. Em Mario Kart Super Circuit, a pista da vez é Mario Circuit, só que numa versão repaginada e bem parecida com as versões de Super Mario Kart. Ela é a primeira pista da Flower Cup e ela tem a mesma música do Peach Circuit e do Luigi Circuit. A pista começa com uma pequena curva bem no início, logo em seguida uma curva em formato de U invertido. Depois de uma curvinha para a direita e depois para a esquerda, aparece um zigue-zague e a linha de chegada aparece de novo, com uma pequena adição de um propulsor na direita que você pode pegar. Infelizmente a pista mais genérica do Mario até então. Então vamos seguir... Tava quase me esquecendo. As pistas do Super Mario Kart retornam nesse jogo. Bem, as únicas diferenças no jogo das versões originais são que algumas posições de moedas mudaram e o fundo das pistas Mario Circuit 1 até 4 é o Peach Circuit desse jogo. É isso.
Surpreendendo um total de 0 pessoas, Mario retorna no Mario Kart Double Dash de Nintendo GameCube. Charles Martinet volta novamente para dublar Mario, mas ele também dubla o Luigi, Wario, Waluigi e os bebês Mario e Luigi também. Um pequeno lembrete, mas os bebês vão receber os seus próprios vídeos, tá? Por causa do fator equipes nesse jogo, todos os personagens possuem a sua dupla principal. Mario e Luigi fazem uma dupla nesse jogo. Ambos possuem o peso médio. E pela primeira vez na franquia Mario Kart, todos os personagens possuem seus karts especiais. O kart especial do Mario é o Red Fire. Semelhante ao Mario, o Red Fire é bem balanceado e uma excelente escolha para novatos. Os itens exclusivos de personagens retornam nesse jogo, e os jogadores podem usar contra os CPUs. O item especial do Mario é a Fireball, que é baseada no poder da Flor de Fogo nos jogos de Mario. Ao usar ela, você arremessa 5 bolas de fogo na direção que você quiser. Os oponentes acabam perdendo o controle de seus karts por um tempinho. Só tome cuidado, pois os projéteis podem voltar contra o usuário. A dupla do Mario e Luigi são perfeitos para quem gosta de uma combinação clássica e fácil de se manusear, principalmente para aqueles que gostam de jogar de maneira segura. Aqui estão as vozes de seleção do Mario na tela de personagens, depois de selecionar ele em uma combinação de kart e dupla. E aqui está a animação e voz quando o Mario está sendo arrastado no kart. E essa é a voz que o Mario faz quando você troca de piloto durante a corrida. A pista do Mario, Mario Circuit, ganha uma nova versão. E é a primeira pista do Mario, personagem, que inclui o castelo da Peach como característica do Mario. Ela é a segunda pista da Flower Cup desse jogo, e ela compartilha a mesma música com Luigi Circuit e Yoshi Circuit. A pista começa com letras enormes dizendo o nome do Mario, antes de virar à esquerda e logo em seguida virar à direita numa curva fechada. Um Champ Chomp está na pista e é muito comum ser atingido por ele se você chegar perto demais. Fique numa distância decente para continuar seguindo em frente. Ou você pode ser ousado e usar itens para pegar um atalho. Após passar o Champ Chomp, você entra num túnel que leva numa linha reta com piranhas planes. E sim, elas irão te atingir se você chegar perto demais. E após passar delas, você virá à esquerda e passará por um monte de elevações na terra, que podem atrapalhar seu percurso, sem contar os Goombas que aparecem na pista. E para completar, quando você chega perto da linha de chegada, 2 piranhas plantes estão nas bordas, só para alegrar o dia de alguém que estava em primeiro lugar. E como curiosidades, a pista pode ser vista na Mushroom Bridge e ela é a pista que aparece na imagem final dos créditos. Here we go! E como vocês já sabem, no Mario Kart DS de Nintendo DS, o Mario é um piloto balanceado em tudo o que faz. Charles Martinet continua com seu trabalho de dublar o Mario, Luigi, Wario e Waluigi. O sistema de duplas e itens especiais não retornam nesse jogo, voltando ao estilo clássico de se jogar. O Mario continua sendo um peso médio e ele possui 3 karts dele. O B-Dasher é o kart especial do Mario e é um kart muito bom em aceleração e o seu peso, e a chance de tirar itens bons também é alta. O Standard MR é o kart default do Mario e é um kart bom em aceleração, enquanto seus outros status são balanceados. E já seu outro kart especial, o Shooting Star, é um kart que é levemente mais veloz e tem uma aceleração bem mais alta do que as suas outras contrapartes. Suas desvantagens são seu peso extremamente leve e a chance de itens bons ser baixa. Você pode desbloquear esse kart para o Mario se conseguir o troféu de ouro em todos os campeonatos no 100cc. Os Standards Karts desse jogo parecem ser baseados nos karts de Toad e Toadette vistos em Mario Kart Double Dash. Aqui está as vozes de seleção do Mario quando você seleciona ele e depois um kart. Yahoo! Here we go!
Já a sua pista, Mario Circuit, é a terceira pista da Star Cup. E curiosamente, ela quebra o padrão anterior de sempre os Mario Circuit serem da Flower Cup, com exceção da SNES Mario Circuit 4. A música utilizada é a mesma do Figure 8 Circuit, e a música introdutória da pista é a mesma dessa mesma pista, Figure 8 Circuit, e do Waluigi Pinball e do GCN Luigi Circuit. A pista começa com uma arquibancada na esquerda, enquanto que na primeira curva é para a direita. Seguindo reto, você irá encontrar Goombas que irão atrapalhar seu caminho caso encostar neles. Uma vantagem que você pode usar é que ao acertar um dos Goombas com um item como cascos verdes ou Bob-Ombs, o Goomba atingido irá dropar um cogumelo. Certifique-se de atingi-lo na sua frente, pois o cogumelo poderá ainda ser pego pelos adversários. Após um zigue-zague, você vai encontrar duas Fire Piranhas Planks. Como o nome já induz, elas irão cuspir bolas de fogo em uma linha reta, o que também possa atrapalhar o seu progresso na corrida. O lado ruim é que é impossível atingir elas com os itens, a não ser a Super Estrela. O lado bom é que é extremamente fácil desviar delas. Após fazer uma curva para a direita, você irá passar reto em um cano verde, e você precisará fazer uma curva fechada para a esquerda. E você irá entrar num terreno mais arenoso. Personagens que possuem karts mais deslizantes e pesados não são uma boa escolha nessa pista, mas personagens que possuem uma boa pilotagem ajudam a você a passar muito mais tranquilamente. Ao passar numa linha levemente curvada para a esquerda, você terá que passar num zigue-zague com piranhas plantes e caixas de itens. Elas não irão te atacar, mas elas podem atrapalhar caso encostar nelas. Felizmente é só pilotar o mais centrado possível que você pode evitar de perder tempo. Se você chegou nessa parte, faça uma curva muito fechada para a esquerda e em seguida faça uma para a direita até chegar na linha de chegada. Lembre-se de que cada kart e personagem possuem status diferentes de drift, então tome cuidado. Alguém percebeu que o castelo da Peach estava no centro aí de tudo? A partir do Mario Kart DS, as pistas retrô ficaram fixas em diante. Elas são pistas que retornam dos jogos anteriores e isso se tornou uma forma de rejogar pistas antigas numa qualidade melhor. A pista SNES Mario Circuit 1 retorna, apesar de não possuir muitas diferenças de suas outras aparições. A música utilizada é um arranjo levemente diferente devido aos sons do Nintendo DS, mas ainda assim capta a mensagem de nostalgia. A pista, obviamente, recebeu uma modelagem em 3D, o que facilita um pouco melhor de se ver o que tem na pista. Os canos são bem mais fáceis de se compreender suas hitbox e a utilização de itens nessa pista pode alterar o seu desempenho na corrida. Yahoo! Come on! Oh yeah! Hey! Hey! Yeah! Here I go! Mario Kart! Vamos direto ao ponto. O Mario Kart Wii é onde algumas coisas mudam na franquia Mario Kart, e isso inclui o próprio Mario. Apesar de seu peso continuar sendo médio, o Mario, assim como todos os personagens do jogo, recebem atributos bônus para o kart selecionado. O Mario possui os seguintes bônus: peso mais 6, aceleração mais 2, pilotagem mais 2 e drift mais 3. E como vocês viram, o melhor bônus do Mario, mesmo ele sendo um peso médio, é ele ser um pouco mais pesado. Essa qualidade ele compartilha com Luigi, Baby Peach e Baby Daisy, ambas sendo pesos leves. O que estranhamente implica que personagens como Bowser, Wario e Donkey Kong adicionam menos bônus de peso comparado aos 4, apesar de já serem pesos pesados. Charles Martinet retorna mais uma vez para dublar Mario, Luigi, Wario, Waluigi, Baby Mario e Baby Luigi. Só que dessa vez eles possuem muito mais falas que surgiram nesse jogo. Aqui estão as vozes de seleção do Mario depois que você seleciona um veículo. Mario! Yeah! Mario time! Oh yeah! Here we go! Okidoki! Let's go! E com a adição de manobras no ar, cada um dos personagens possui suas animações para karts e motos. Aqui estão as manobras do Mario em karts e motos.
Lembrando que as manobras vistas em um kart são iguais para todos os outros, e com as motos isso também ocorre. Mario ganha uma nova versão de sua pista, Mario Circuit. A pista é vista na Flower Cup como sua primeira pista. A música de fundo é a mesma de Luigi Circuit, que é a primeira pista da Mushroom Cup desse jogo. A pista começa descendo em uma linha reta com uma bela visão do castelo da Peach, no fundo com algumas casas ao redor. A primeira curva é de 90 graus para a direita, depois levemente para a esquerda, que possui alguns Goombas, e logo após é visto um Champ Chomp ao fundo. Você tem algumas opções ao chegar nessa parte. Você pode passar normalmente, mas semelhante às outras pistas que possuem o Champ Chomp, você pode ser atingido se chegar muito perto. Ou você pode tentar passar pelo caminho de areia, mas você precisará de um item de velocidade para chegar do outro lado, ou até a plataforma que te impulsiona para cima. Ao passar pelo túnel, você irá fazer uma curva para a esquerda e você encontrará algumas caixas de item e Goombas. E depois, você precisa fazer uma outra curva para a esquerda e chegar na linha de chegada. Algumas curiosidades sobre a pista é que ela faz uma aparição no Mario & Sonic at the Olympic Winter Games de Nintendo Wii. Ela também é a pista que celebra o final de cada um dos campeonatos para comemorar os vencedores. A pista N64 Mario Raceway recebeu uma enorme mudança. Ela ficou praticamente gigantesca comparada à sua aparição original, isso é devido à quantidade de pilotos em cada corrida, que são 12. Ela é a pista que aparece como a última pista da Shell Cup. Agora é possível fazer manobras quando você chega no finalzinho das bordas do cano verde. As Piranhas Plant receberam seus designs modernos, e em geral é isso. GCN Mario Circuit retorna como pista clássica pela primeira vez no Mario Kart Wii. Porém, ao que tudo indica, ela era para ter feito uma primeira aparição no Mario Kart DS. Na versão final do Mario Kart DS, a pista GCN Mario Circuit possui a sua modelagem toda pronta, porém sem texturas, elementos da pista ou sequer uma música. Ao invés disso, ela acaba utilizando a música da tela de título do Mario Kart DS. Na versão beta do Mario Kart DS, era possível acessar uma versão mais completa da pista, onde possuía cores e a música Sec Underline Circuit 2 era utilizada. E era uma música que substitui as pistas com músicas não definidas na beta. É desconhecido o porquê da pista não ter sido lançada, mas devido ao fato de que GCN Luigi Circuit e GCN Yoshi Circuit já estavam no jogo e utilizam a mesma trilha sonora dessa pista, é plausível que a pista tenha sido removida por esses motivos. Já no Mario Kart Wii, a pista está completa e possui algumas diferenças. Ela é a última pista da Leaf Cup nesse jogo. Agora é possível fazer manobras nos pequenos calombos da pista e na parte final onde tem as duas piranhas brancas. E a pista, apesar de não parecer, está levemente maior devido à quantidade de pilotos na pista. E mais uma pista do Mario retorna nesse jogo. SNES Mario Circuit 3 aparece como a primeira pista da Lightning Cup. Ela recebeu um tratamento em 3D semelhante à SNES Mario Circuit 1 do Mario Kart DS. A pista está levemente maior, pelo mesmo motivo das outras pistas. E o atalho perto da linha de chegada é levemente a mais apertado entre os blocos. Infelizmente, é a pista que menos recebeu mudanças significativas. E, caso não tenha percebido, nenhuma dessas pistas receberam mudanças em suas músicas, já que todas elas são apenas espécies de remasterizações de suas músicas originais. Mario Kart 7 tem algumas mudanças em seus personagens, e isso não inclui o Mario, pois em geral ele continua o mesmo. Agora os personagens são separados em 5 grupos de pesos: peso pena, peso leve, peso médio, peso meio pesado e peso pesado. No caso do Mario, ele continua sendo um peso médio e a sua estatura no kart também é médio. E como sempre, é uma ótima escolha para jogadores iniciantes. E aqui estão os status do Mario nesse jogo. E aqui está a voz de seleção do Mario na tela de personagens após selecionar ele em uma combinação. Mario! O B-Dash retorna no Mario Kart 7 como kart desbloqueável. A sua velocidade é incrível nesse jogo, sendo uma das melhores escolhas para se usar. Porém, seus status de aceleração e pneus fora de estrada são péssimos. Para desbloquear, você precisa de uma quantidade de moedas que irá aumentando constantemente,
E infelizmente é aleatório quando você poderá desbloquear esse card. E sobre o Mario, é isso. Metal Mario! Ah, temos que falar sobre esse Mario. O Metal Mario é uma transformação vista em Super Mario 64 de Nintendo 64. Ele é desbloqueado após ir na parte da Hazy Maze Cave, onde fica um portal com as texturas do Metal Mario. Após entrar, ative o botão verde que você poderá usar o Metal Cap. Ele é um poder que transforma o Mario em puro metal, que ganha mais força e resistência para lidar em certas situações, como respirar no labirinto tóxico, respirar embaixo d'água ou até mesmo afundar em áreas mais profundas da água. Porém, ele fica muito mais pesado. O Mario fica invencível quando está com esse poder, e não pode ser derrotado por métodos normais, somente se ele cair num buraco sem fundo. O Metal Mario já fez aparições em outros jogos como personagem jogável, como em Mario Golf, na versão americana, e Dr. Mario 64. As suas aparições em Super Smash Bros. De Nintendo 64 e Super Smash Bros. Melee de Nintendo GameCube são mini-chefes onde o jogador precisará enfrentar ele. Estranhamente, no website do Mario Kart 7, Metal Mario é nomeado rival do Mario, apesar de serem a mesma pessoa. Metal Mario é um personagem de peso pesado, obviamente. Porém, a sua estatura no kart é médio, semelhante ao Mario. Você pode desbloquear o Metal Mario após conseguir troféu de ouro na Special Cup no 150cc. E a pergunta que não quer calar é: quem pediu por isso? Essa parte é completamente a minha opinião e não possui nenhuma informação técnica ou útil, e você tem o direito de discordar. Então vamos lá. Eu sinto que Mario Kart não é um ótimo lugar para se estrear clones, ao menos que sejam pessoas diferentes uma da outra. A Toadette, ela era uma cópia do Toad, mas pelo menos ela é uma personagem diferente do Toad. Não são a mesma pessoa. Isso é uma ótima ideia de personagem. Porém, pegar personagens já existentes e fazê-los como personagens diferentes não é nada bom, e isso não é diferente do Metal Mario nesse jogo. Os bebês dos jogos anteriores também são péssimas adições de personagens jogáveis, porque são as mesmas pessoas, mas pelo menos eles não são os mesmos modelos de suas contrapartes adultas. Sério, Nintendo, Metal Mario no lugar do Waluigi? É sério isso? Pra quem não entendeu, o Mario Kart 7 não tem o Waluigi como jogável por algum raio de motivo. E eu sempre vi as pessoas reclamando de personagens como o Wiggler, a Honey Queen e o Lacto terem sido jogáveis. Mas eu nunca vi gente reclamando do Metal Mario, que é só um clone de um personagem existente e categorizado como um personagem diferente. Tipo, gente, qual o problema de vocês? Vocês reclamaram de personagens novos, com pessoas diferentes, mas não falaram nada do Metal Mario? Sinceramente, eu não tenho nenhum tipo de carinho por personagens que são literalmente clones com o mesmo modelo e não serem pessoas diferentes. Mas não significa que eu não jogue com eles. Eu só não teria o mesmo prazer de jogar comparados às suas contrapartes normais. Enfim, essa foi a minha opinião sobre o Metal Mario e personagens clones, e acredite, isso irá voltar um pouco mais pra frente nesse canal. Voltando ao assunto, Charles Martinet continua dublando Mario, Luigi e Wario, mas ele também fez frases originais pro Metal Mario nesse jogo, com um filtro de voz que parece que o Mario está falando embaixo d'água. E isso significa absolutamente nada em teoria, já que o Mario e o Metal Mario são a mesma pessoa, ou seja, tempo perdido por um personagem dublado 2 vezes. E aqui estão os status do Metal Mario no jogo. E aqui está a voz de seleção do Metal Mario na tela de personagens após selecionar ele em uma combinação. Metal Mario! Os principais rivais do Mario são Metal Mario e Bowser, mas caso você não tenha desbloqueado o Metal Mario, a outra rival será a Peach. Os rivais principais do Metal Mario são Bowser e Rosalina, mas caso você não tenha desbloqueado a Rosalina, o rival alternativo será o Mario. E aqui estão as manobras que o Mario e o Metal Mario fazem no jogo.
vamos finalmente falar de coisas boas. Mario Circuit do Mario Kart 7 tem uma forma um pouco diferente de apresentar essa pista. Ela é a segunda pista da Flower Cup nesse jogo, e ela tem a mesma música do Toad Circuit nesse jogo. A sua apresentação nesse jogo é fortemente baseada no DS Mario Circuit, mas com algumas diferenças. A pista começa em linha reta e é preciso logo fazer uma curva fechada para a esquerda e depois para a direita, ou você pode pegar um atalho com itens de velocidade. Após passar um caminho de cerejeiras, você irá pular em um cogumelo e cair no terreno da entrada do castelo da Princesa Peach. E sim, você entrou certo, essa é a pista onde o castelo da Peach faz parte da pista. Após fazer uma espiral no carpete do castelo, você irá usar a nova mecânica desse jogo, que é o planar usando os planadores. Todos os pilotos da pista estão equipados com um e você precisa manusear para onde você vai pousar. Após ativar o planador, você irá pilotar o seu kart na direção que você quiser. Se pousar no caminho principal, você tem chance de atingir os bombas e os canos parados. Se você pegar um atalho com os canos que assopram ar para cima, você ganhará a altura suficiente até chegar no cano verde gigante. Após entrar no cano verde gigante, você precisa virar à esquerda e você chegará numa linha reta com uma elevação para fazer uma manobra e você chegará na linha de chegada. Diferente de suas contrapartes numeradas, SNES Mario Circuit 2 possui algumas diferenças mais significativas. A música de fundo é só uma remasterização da música original. Além do posicionamento de moedas estarem diferentes, alguns detalhes como atalhos com plataformas e a pista estar levemente maior. Além disso, perto do final da pista, eles adicionaram uma rampa gigante que ativa o planador do kart. Você irá precisar manusear o seu kart para as direções que você for desejar. Se você for reto, você alcançará os canos parados. Se você for levemente para a esquerda, você encontrará uma parte exclusiva para o planador, uma mola amarela que você poderá usar para se impulsionar para cima. Você pode usar esse atalho para chegar mais rápido na linha de chegada. Mas tome cuidado, se você for muito para a esquerda, você tem chance de acertar a área fora da pista. E para a curiosidade final, na demo do Mario Kart 7 da E3 2010, as pistas SNES Mario Circuit 1 e DS Mario Circuit estão presentes nos dados do jogo. Porém, como elas ainda tinham os mesmos gráficos do Mario Kart 10, pode-se presumir que essas pistas não tinham intenções de retornar, e só estavam reaproveitando recursos do Mario Kart DS para testar algumas coisas no Mario Kart 7, já que seus nomes nas pastas do jogo são nomeadas com a palavra teste mais o nome da pista. É desconhecido se em algum momento as pistas foram cogitadas em retornar. O próximo vídeo ainda será sobre a evolução do Mario, personagem, nos jogos de Mario Kart 8 de Nintendo Wii U, Mario Kart 8 Deluxe de Nintendo Switch, Mario Kart Tour, a DLC do Mario Kart 8 Deluxe e o Mario Kart World de Nintendo Switch 2. Eu irei deixar no card o link do próximo vídeo quando ele sair, então não se preocupem. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pois é um dos meus vídeos que possui mais conteúdo até então. Eu pretendo transformar esses vídeos numa série de todos os personagens dos jogos principais de Mario. E se você gostou, deixe um like por favor, e se puder se inscrever também, irá ajudar muito o canal. E isso me incentiva a produzir mais vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima parte desse vídeo.